passada, não, na aula da semana passada, não na última aula, né? Na aula da semana passada, em filosofia, nós trabalhamos o racionalismo com o seu maior expoente, que se chama René Descartes, já na Idade Moderna, né? E agora a gente vai ver o outro lado na filosofia, que é o empirismo. Então é bom guardar essas informações, empirismo e racionalismo, né, do que se trata, os maiores expoentes, ou os maiores defensores dessa ideia, porque durante a vida de vocês, durante o crescimento, a vida profissional, depois na graduação, vocês vão ouvir falar bastante dentro da filosofia de empirismo e racionalismo. Ah, você está sendo muito empírico, você está sendo muito racional. Então, quando a gente consegue compreender, né, absorver o conteúdo aqui, fica mais fácil depois da gente entender e compreender por onde a gente vai passar, tá bom? Se alguém tiver dúvida, pergunta, pode ir falando. O professor vai compartilhar a tela e aí eu vou deixar de ver. E se, então, o Igor, né, ou mais alguém acabar escrevendo aqui no chat, eu peço, então, para que alguém, por favor, me chame ou leia para o professor o que está escrito no chat, tá bom? Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Ok, obrigado, Esther. Então, lá na página 17, na nossa página, até a página 19 da apostila, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor o que é esse tal do empirismo dentro da filosofia, né? Não esqueçam, estamos fazendo epistemologia moderna, fizemos a epistemologia antiga e medieval, e agora moderna. E epistemologia significa conhecimento, saber, né? Ciência, que significa a gente saber, conhecer um pouco mais a respeito das coisas. E aqui a discussão na filosofia, pelos pensadores modernos, é discutir por onde nós fizemos de fato o conhecimento verdadeiro. Se não é apenas uma falsidade, né, desse conhecimento, se não é apenas uma interpretação que pode ser duvidosa, mas que a gente tenha um conhecimento real, verdadeiro disto. E John Locke, que é este cidadão aqui da pintura, da foto que aparece para nós no slide, ele vai defender que o empirismo é a maneira mais segura e correta e verdadeira, claro, de fazermos conhecimento. Então, vamos entender o que é isto. Primeiro, o que é conhecimento? Epistemologia. Para responder a essa, que tem sido uma das principais questões para a investigação filosófica, é importante ter contato com duas correntes de pensamento que surgiram na Idade Moderna e se preocuparam com o tema. O racionalismo com René Descartes, que a gente viu lá na semana passada, e não é apenas René Descartes que defende o racionalismo, tem vários outros pensadores, porém, René Descartes é o pensador, o maior expoente, o pensador que se empenhou mais em defender essa ideia. E o empirismo, que John Locke defende. John Locke é um dos maiores, não é o maior, mas é um dos maiores expoentes, defensores dessa teoria, porque além dele ainda temos, por exemplo, David Hume, também outro filósofo inglês que defende essa teoria. Hoje, né, no nosso conteúdo, nós vamos nos ater mais, nos concentrar à ideia de John Locke. Isto não significa que antes os filósofos não tenham se ocupado com a questão do conhecimento, quando a gente fala de racionalismo e empirismo. Eles sim se ateram, se debruçaram, pesquisaram teorias, buscaram ideias para defender como se faz o conhecimento. Desde então, os pré-socráticos, o tema já era objeto de pesquisa. Então, desde lá de Empédocles,
Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, eles também já procuravam uma forma de fazer o conhecimento seguro, já buscavam uma teoria que definisse qual é o conhecimento verdadeiro. Lembram lá de René Descartes, quando ele falava que a gente precisava passar por 4 etapas para confirmar se de fato aquele verdadeiro aquele conhecimento era mesmo verdadeiro, ou não era apenas uma ilusão? Então, era o que os filósofos gostariam de fazer, de ter uma certeza absoluta a respeito do conhecimento. Mas foi a filosofia moderna que trouxe novos debates sobre o modo de analisar como, aqui está escrito homem, tá? Mas como os seres humanos são capazes de conhecer. Então, pense um pouquinho, né? Vocês já conheceram a metodologia racional, a racionalista. Como é que a gente pode ter um conhecimento seguro? E aí vem, então, o empirismo. A palavra empírico relaciona-se à experiência. Para os empiristas, a experiência sensível é a fonte de todo conhecimento válido e o único critério seguro para o saber. Experiência sensível são os 5 sentidos. Quando nós fizemos o conhecimento através dos 5 sentidos, né? Quando alguém diz para você que o açúcar é doce, sem você experimentar, você simplesmente acredita que o açúcar é doce? Sim, não. Ninguém? Alguém? Eu vou deixar aí no ar para vocês. Os sentidos assumem, inclusive, o papel de limite do conhecimento, pois nem todos os dados da realidade são acessíveis à razão, diz John Locke. Nem tudo aquilo que está na realidade que a gente vive pode ser acessível ao nosso racional, ou seja, nós não poderemos compreender ou perceber através da razão. E aí nós vamos precisar da experiência, dos 5 sentidos para fazer esse conhecimento. A tendência empirista, ela se dissemina, né, ela se propaga principalmente na Grã-Bretanha. De fato, a tradição empirista britânica remontava às pesquisas realizadas na Universidade de Oxford no século XIII. Então já é bastante antigo, né? Alguns expoentes do pensamento empirista nos séculos XVII e XVIII. Eles vão aparecer como o John Locke, o David Hume, Berkeley, e aí vai por diante, né? Então, John Locke, 1632 a 1704, então, século XVII, e uma pontinha aí, né, do início do século XVIII, é a vivência de John Locke. Ele criticou a noção de ideias inatas. Lembram lá que René Descartes defendia no racionalismo que o conhecimento já está dentro da gente, dentro do ser, e que nós precisamos apenas de um estímulo para perceber que a gente tem esse conhecimento? Então, John Locke vai criticar isso, ele vai dizer, como assim? Não, você tem esse conhecimento, você não tem esse conhecimento assim dentro de você já. Para ele, a mente é como um papel em branco. Quando você pega lá uma folha de papel A4 em branco, e aí você começa a escrever. Tem alguma coisa lá nesse papel? Não, né? Não tem nada. Ela está simplesmente vazia. Então, é assim que John Locke vê a nossa mente, o nosso cérebro. Sem nenhum conhecimento quando a gente nasce. Não tem nada, está vazio. E nós vamos, aos pouquinhos, na medida do nosso crescimento, a gente vai tendo experiências com as outras pessoas,
com o meio que a gente vive, e a partir daí nós vamos fazendo conhecimento, vamos aprendendo. É assim que ele percebe. Por isso, então, o conhecimento começa com a experiência sensível, ele vai dizer, né, com os 5 sentidos. Ele distinguiu, diferenciou duas fontes possíveis para nossas ideias: a sensação e a reflexão. Reflexão aqui para ele é o pensamento, e a sensação, os 5 sentidos. A sensação resulta de um estímulo externo, pelo qual a mente é modificada por meio dos sentidos. É assim que ele concebe o conhecimento, né? Tendo estímulos. Tá, professor, mas no inatismo também não é assim? Sim, mas aqui para John Locke, o estímulo aparece e você vai ter esta sensação, né? Você vai ter estes impulsos dos 5 sentidos para poder fazer o conhecimento. É como se você for perceber, quando a mãe diz assim, não toque aqui no fogão agora, porque o forno está ligado, e aí esquentou o fogão, e se você tocar nele, vai se queimar. Mas você não consegue abstrair isso, você não tem essa abstração ainda do calor, né, que vai machucar você se você ainda não passou pela experiência. Você já sabe que algo é calor, e aí então você tira a roupa para ficar mais fresco, né? Para se sentir mais confortável no calor. Você ainda não conseguiu colocar lá na sua abstração, no seu pensamento, esse entendimento do calor. Daí o que você faz quando criança? Você vai lá e coloca a mãozinha, né, na parte exterior do fogão. E aí se queima. Ah, eu queimei a mão, eu queimei a mão. Né? Isso aí dói. Porque, como? Dói, né? Ah, isso aí dói, professor. Dói. E aí, o que você fez? Você fez um aprendizado pela experiência. Você teve que utilizar os 5 sentidos para compreender que, de fato, aquilo ali era quente. Aí sim, a sua abstração, a sua racionalidade vai compreender que quando o forno estiver ligado, o fogão vai estar quente. Através disso, você pode, por exemplo, quando passar então na área de serviço e ver a máquina de lavar funcionando, você, quando criança, né? Você pode ficar receoso de tocar na máquina, achando que ela também vai estar quente e vai queimar as suas mãos. Então, você, de novo, em algum momento, vai fazer a experiência de tocar na máquina, e aí você vai abstrair que, de fato, a máquina ela não tem esse poder do calor quanto o forno do fogão. Então, é apenas um exemplo, né, para a gente entender um pouquinho dessa ideia da empiria. A sensação, então, resulta de um estímulo externo pelo qual a mente é modificada por meio dos sentidos, e a reflexão se processa internamente. É a percepção que a alma tem daquilo que nela ocorre. Aqui, a alma na filosofia é entendido como pensamento, e reflexão, a abstração do pensamento. Tá bom? Locke afirmava que nada havia na mente que não tivesse sua origem nos sentidos, que nada se poderia conhecer aqui no racional que não fosse percebido, entendido, compreendido pelos 5 sentidos. Para ele, a mente era como uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco, preenchida aos poucos com ideias simples obtidas por meio da experiência, sendo possível ao entendimento humano relacioná-las de diferentes formas, por meio da reflexão, compondo assim ideias mais complexas e abstratas. Então, para Locke, eu vou primeiro conhecer que isso aqui é um copo de água, né, ou de suco, tocando, vendo como ele é por dentro, como é por fora, e utilizando ele, então, para tomar água. Vou fazer até uma pausa. E depois, então, através da minha abstração aqui no meu pensamento, eu vou fazendo ideias, né? Conhecimentos mais complexos,
ou aprofundando esse conhecimento a respeito disto. Como, por exemplo, do que ele foi feito, como que ele foi colorido, né, ou foi decorado, por que ele foi feito desta forma, com uma tampa, por que ele é assim, desse modelo circular e não quadrado. Então, eu vou fazendo essas abstrações um pouquinho mais complexas, né? E eu faço aqui dentro da minha razão. Mas o conhecimento, primeiramente e verdadeiramente, foi feito através dos sentidos. Então, aqui a explicação, que está aí na página 17 de vocês, o que é uma tábula rasa. Então, era a designação latina para as tábuas cobertas de cera utilizadas para escrever na Roma Antiga. Se a camada de cera fosse fina, rasa, isso indicava que a tábua ainda não havia recebido inscrições, pois a reutilização era feita aplicando-se uma nova camada de cera que cobria a anterior, apagando a escrita. Por isso, então, que Locke dá este exemplo da tábua rasa, que enquanto tem uma cera fina, aqui, né, quer dizer que ela não foi escrita, não houve nada ainda escrito nela. Então, na nossa mente, no nosso racional, não foi apreendido nada. Quando ela está cheia de cera, né, está espessa, quer dizer, então, que já teve vários aprendizados, vários conhecimentos nesta tábua. E ele quer dizer que nós nascemos com a nossa tábua, a nossa mente vazia, sem nada, e vamos aprendendo e conhecendo na medida em que nós vamos tendo experiência com as coisas que nos cercam, com o nosso ambiente. Locke também descrevia a ocorrência de percepções da mente sobre suas próprias operações. Capacidade chamada de reflexão. Contudo, afirmava que mesmo a reflexão depende da experiência. Então, mesmo o pensamento, para fazer conhecimento, ele depende da experiência dos 5 sentidos, por meio da qual a mente capta conhecimentos que, uma vez internalizados, uma vez dentro da gente, e interrelacionados, né, feito relações com outros objetos ou outras pessoas, possibilitam o pensamento abstrato, né, através da nossa imaginação. Então, estou aberto a alguma pergunta, alguma dúvida, a algum esclarecimento. Quem? Comentários? Não? Sim? Nada? Tá bom. Então, o Igor caiu. Tá de boa? Pera, tô de boa. O Pedro tá de boa. O Igor vai fazer alguma observação. O Fraga, sim. Tá. Vou escrever. Então, manda aí. Enquanto você vai escrevendo, Igor, então é o seguinte. Vamos, lá na página 19 da apostila, tem uma perguntinha para vocês. E aí eu gostaria que vocês, por favor, fizessem. Eu vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês relaxarem a cabeça, né? E fazerem essa pergunta da página 19, que diz assim, ó. Tem um texto para ler, que começa na página 18. A respeito do que pensava John Locke sobre conhecimento humano, encontramos a obra de Gardner, O Mundo de Sofia, o seguinte diálogo. Fala, Pedro! Beleza? Beleza, professor? Joia. Tá Acho que escrevendo, Igor? Eu acho que ninguém tinha ligado a câmera ainda. Aqui na sua turma, não. O terceirão fez uma surpresa para o professor na quarta-feira e alguns alunos ligaram a câmera quando foram entrando na aula. Foi bem legal. Tá, então o Igor está falando assim, tá, então até o racional só pode ser compreendido inteiramente através dos sentidos. Segundo o John Locke, Igor, nós já temos esta compreensão dos sentidos e da razão. Porém, os objetos, né, as coisas em si, a gente só vai poder fazer, de fato, o conhecimento através dos sentidos. Quando você diz que até mesmo o racional só vai ser compreendido através dos sentidos, para Locke, sim, né? Que nós vamos entender que há um pensamento, que há uma racionalização,
quando nós fizemos a experiência de racionalizar esta razão. É incrível, né? Mas ele vai defender isso, sim, dessa forma, tá? Certo? Ok. Então, leiam, por favor, esse texto aí da página 18 e página 19, né? Cada um faz a sua leitura. E depois escreva ali a sua resposta, que é assim: você concorda com a teoria proposta por Locke de que a mente é como uma tábua rasa? Sim ou não? E justifique sua opinião, tá? Escreva por quê. Por que você concorda se é sim ou se é não, tá? Tenho presente com vocês a teoria de René Descartes, e tenho presente também lá no princípio, né? Platão, que também traz a questão da racionalização, traz a questão do inatismo. Aristóteles, que vai defender, sim, o racionalismo, mas que vai aceitar a empiria, o empirismo, os cinco sentidos, como também uma fonte de conhecimento. Tá bom? Então, 5 minutinhos para vocês, são 9h13. 9h18 eu chamo vocês, tá? Tá bom? Posso deixar o meu áudio desligado nesse período? Então tá bem, tá? Ok. Então, caprichem lá, busquem uma justificativa bem interessante, já vou até dizer para vocês, tá? Na avaliação na segunda avaliação desse bimestre, eu com certeza colocarei uma pergunta referente a isto. Pedro está perguntando, é de sua escolha? Como assim é de sua escolha, Pedro? Se é uma questão particular, é uma opinião própria, nesse momento sim, tá? Você concorda com a teoria, sim, tá? É uma opinião sua nesse momento, tá? Ah, o microfone desligado é de sua escolha. Sim, sim, sim. Eu vou deixar ele desligado por minha escolha, tá? Ah, tá, entendi. Você está concordando. Tá, beleza. Agora entendi. Ok. Tá vendo como a linguagem ela pode deixar entendimentos dúbios para as outras pessoas, com duplo sentido? Então, ser específico, É verdade. ser específico é muito bom. Então, quando vocês escreverem as redações de vocês em literatura, as avaliações, as respostas das avaliações do professor Reinaldo, procurem ser um pouco mais específicos, tá? Para não deixar segundos entendimentos. Então, vamos lá, caprichem aí.
De volta, então. O Igor tinha saído? Então, vamos lá. Quem quer me dar uma resposta a respeito disso? Concorda com a teoria proposta por Locke, de que a mente é como uma tábua rasa? Igor de câmera. Parabéns, Igor. Pedro. Aí, cabelão, hein, cara? Então, manda lá. Não, eu juntei as... Cadê o Igor? Cadê o Igor aqui? O Igor tá aqui, ó. Eu sei, eu tô procurando ele aqui no celular diferente. Tem um negocinho Ah, tá. aqui no campo, Tá bom. olha. Então, vamos lá. A Esther. Igor é tão lindo. Eu vou até tirar a apresentação aqui para ver melhor a imagem de vocês. Beleza, joia, ótimo. Quem está aqui? Aqui está o Igor, o Pedro. Meu Deus, Pedro, você não é você. Não pode ser. Oi? O Pedro Gonçalves não é o Pedro Gonçalves. Ah, não. Por que, professor? Hã? Tô diferente? Muito diferente. Meu Deus, cara, você está completamente diferente. Super diferente. Tá muito gato, velho. Tá muito lindo. Legal. O Raulino com esse tupete também. E com o meu cobertor rosa. Ô, Isabel, aí, ó. A Madu também. Vocês duas não estão tão diferentes. A Giovana também ainda está parecida. Não, O Pedro parece que acordou bem agora mesmo. Não, olha o Pedro, gente. Olha a cara do Pedro. Não consigo ler, Igor. Tá muito claro. Amo a Jânia. Por que vocês colocaram amo a Jânia? Sei lá, foi o Igor aí, sei lá o que deu com ele. Não tenho ciúme, não me provoca. Eu sou uma pessoa sem ciúme na vida. Ela é para ter usado ontem. Ah, tá. Poxa, que joia, cara. Olha, surpresa muito agradável essa de vocês. Oxe, olha o negocinho fechou aqui do nada. Aí você abriu no outro lado. Surpresa muito agradável essa de vocês, viu? Show, brigadão. Poxa, vocês cresceram pra caramba. Mas eu tô surpreso. O Raulino já tá com cara de adulto. O Pedro ainda tá com cara de menino, mas está completamente diferente. O Igor tá já assim... O Igor, se tu deixar, a barba já vai crescer bastante, né? Que isso, Igor? O Igor já vai Não pra mim pra aula, professor, que tava ficar... Tá gravando, Igor? Igor, tá gravando. E depois vai lá para a escola, não tem como fazer, vai direto pro link e eles vão fazendo. Ah, poxa, que joia, gente, olha. Acho que eu vou lembrar. A surpresa foi muito show. Valeu, olha. Tô em êxtase agora com essa surpresa de vocês. Valeu, espero. Pode aparecer nas outras aulas, não tem problema. Aqui no Meet é mais firme, mais forte. Podem falar também, sem problema. Podemos fazer uma aula, qualquer hora dessa, então, com vocês tudo na câmera. E aí vai ficar bem mais show, vocês vão ver. Vocês falando na câmera, é como se estivesse no presencial, só que mais dinâmico ainda do que no presencial, tá? O Raulino, tá frio aí, Raulino? De onde os passarinhos? Ô, Esther! É de mim, professor. Desliga esse... Esther, que Que cabelo, hein? Deixa os passarinhos. O cabelo da Esteca está cada vez mais volumoso. Olha só. Mais crespo. Olha a cagada que eu fiz, professor. O que Pintei tu a. fez? Pintasse a do ponta? cabelo. Não acredito. Que tu Eu pintou. Eu pintei só uma mecha pra ver como ficava. Aí Aí foi caguei. crescendo. É isso? Oxe. Agora eu quero deixar crescer pra tirar, né? Oxe, é que seu cabelo é mais escuro. Tem que passar 2 vezes isso aí. Umas É 2, 3 porque vezes. eu não sei A pessoa tem o problema de ter uma mecha loira natural. Olha o que o Arthur escreveu para você, Esther.
Há pessoas sem o privilégio de ter uma mecha loira natural. Ai, Matheus. Ai, o Arthur. Então tá legal, gente. Olha que joia. Tá bom, vamos lá. Quem quer falar então aí? Ninguém quer falar da pergunta? Ficamos assim, da resposta? Alguém quer dizer alguma Embora. coisa? Não. Não sei. Tchau. Eu não Calma, sei Madu, não vai se justificar a afogar. minha. Fala, Esther. Eu não soube justificar a minha, mas eu vou lá pegar e. Tá, mas você conseguiu fazer, dar uma posição. Sim. Tá. Meu áudio não funciona, diz a Isabel. Tá bom. Prof, minha casa tá pegando fogo aqui, não vai dar para responder. Pegando fogo? Como assim? Miserável baiano. Ah, você está falando do exemplo que eu dei do fogão, é isso? Não funciona. Tudo bem, Madu, não tem problema. Então, quer falar, Esther? Eu só coloquei que não, eu não soube justificar. Ah, tá. Só que. Então, você não concorda com a proposta de Locke, é isso? Não, eu acho que a nossa consciência não está vazia, sabe? Uhum. Que a gente já nasce com alguns conhecimentos na nossa razão, na nossa mente, não completamente vazia, como diz Locke, é isso, né? Não como a gente vai. Tá certo. Por que continua dele com esse microfone aí, mano? Como? O barulho do Pedro. Tá. Ô, professor, tive uma ideia aqui quando. Que tipo. Nada não. Deixa pra lá. Muita viagem. Tá bom. O Igor botou assim, concordo e juntei com a do René. Então, você pode dar uma ideia melhor, Igor, o que você juntou nessa questão das ideias? Então, manda. Tá vendo, gente? A aula digital não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa simples, né? Da mesma forma que vocês iam se arrumar, se preparar para ir na escola, na aula presencial, vocês vêm aqui, então ajustem um lugarzinho na sala, né, na casa, que vocês possam mostrar ao público e põe a câmera, o microfone, que é bem tranquilo. Ó, a pessoa usa o microfone, é o meu microfone do celular. Então eu boto aqui e utilizo ele para fazer a aula. Eu até já tinha encomendado um pelo Wi-Fi, né, sem fio, mas na distribuidora que eu fiz ainda não chegou. Para ficar mais à vontade, para poder movimentar mais. Vamos, Igor, estou esperando. Professor, estou de pijama, Isabel. Isabel, meus filhos também assistem a aula de pijama, enrolado na manta, igual o Raulino, assim, jogado. É incrível. Não tem como fazer eles mudar de ideia. Então, deixa eu ver aqui. Fala, Raulino. Vou me usar de exemplo, professor, para que isso? Então, vamos lá. O Igor está dizendo assim, eu tirei a parte que a gente nasce com um conhecimento e coloquei que a gente nasce sabendo respirar, por exemplo. Ação incondicional, tá? E que antes de usar os sentidos, a gente usa o método do René para descrever o racional. Acho, Igor, pensa um pouquinho mais a respeito disso durante a semana. Penso que a sua proposta ela está mais de acordo com a ideia de Aristóteles, né? Quando Aristóteles dizia que a gente fazia o conhecimento, mas que o início dele poderia ser através da experiência, dos cinco sentidos. E que depois, então, lá na nossa razão, na nossa abstração, a gente, de fato, concretizava esse conhecimento e entendia como verdadeiro. Né? Você está fazendo o caminho inverso, entendendo que a gente já nasce com alguns conhecimentos, né, já seriam inatos, e que a partir, então, dessa abstração, nós conheceremos as coisas, e depois, então, com a experiência, tocando, experimentando, fazendo, a gente
poderia comprovar que o conhecimento é verdadeiro. É isso que você... esse a sua linha de raciocínio? Não, não disse, você escreveu. É isso, não é? Não é que você, não é assim? Ó, vamos ali de novo, ó. Você escreveu assim: eu tirei a parte que a gente nasce com conhecimento. Então, então entramos com a tábula rasa, igual John Locke, é isso? E coloquei que a gente nasce sabendo respirar, os conhecimentos básicos do corpo, como também René Descartes fala, né? E que antes de usar os sentidos, a gente usa o método de René para descrever o racional. Ah, tá. Então, isso, você faz o inverso, né? Você acha que a gente já tem alguns conhecimentos e com a experiência nós vamos comprovando e trazendo esse resultado do conhecimento verdadeiro. É assim? Essa é a sua ideia? Ou eu já fiz uma salada de tudo? Salada, tá. Então tenta explicar de novo, por favor. Do que você escreveu, eu entendi que nascemos, então, com alguns conhecimentos na nossa ideia, e aí seria a ideia do inatismo de René Descartes, do racionalismo, e que ao longo da vida, quando a gente vai crescendo, nós vamos fazendo experiências, né? A empiria, vamos, através dos 5 sentidos, vamos fazendo essas experiências, e aí, então, nós vamos aprimorando esse conhecimento. Essa é a sua ideia? Está escrevendo? Tá. Você analisa as coisas racionalmente através do método de René. Isso, né? Você tem ali algumas coisas, e aí você vai lá e coloca, então, as 4 etapas de René, né? Você duvida de tudo primeiramente, depois você vai ver a afirmação, a negação, e depois você faz a revisão. É isso. E aí depois você vai lá e faz a experiência com isso, né, através dos 5 sentidos, para confirmar se de fato é verdadeiro esse conhecimento ou não. Isso aí? Beleza, então tá certo. Ok, chegamos num acordo. Entendi, de fato. É para vocês verem, quando o professor explica aqui o conteúdo, e o aluno vai lá, né, fazendo as suas perguntas, olha, não entendi. Então a gente vai tateando até conseguir chegar num resultado bom para todos. Joia. Mais alguém a respeito disso? Não? Nada? Então tá, gente, não deu tempo da gente fazer OPE hoje. Eu faço em 2 etapas com você semana que vem OPE, tá? A semana que vem a gente volta à aula normal, quarta e sexta-feira. Então, não, primeiro só na quarta-feira, né? Só quarta, as 2 aulas. Então, semana que vem eu vou fazer assim, eu vou fazer uma meia hora de aula de filosofia, uma meia hora de aula de OPE, depois na segunda aula de novo, uma meia hora de aula de sociologia, uma meia hora de aula de OPE, tá bom? Para a gente girar, que eu quero chegar no módulo de educação financeira, que já deveria estar entrando essa semana, tá? O Raul está dizendo, a Tunis com camisa da Gincana. Eu também uso a nossa camiseta da Gincana de vez em quando. Também ando. Caraca, ainda cabe, ó. O que a sua não cabe mais, Pedro? Não serve mais? Você fez o quê? Uma PPP? A PPP. A minha ficou pequena, diz o Matheus Fraga. Saudade de vestir isso, gente. Né? Viram que eu botei a foto nossa um outro Ô, dia, gente, né? eu voltei, rapidinho. Botei uma foto nossa lá do nosso grupo, da nossa turma. Vai ser eternamente a nossa turma, vocês, né? Então você sabe disso. Não tem como fugir do professor Enaldo. Por onde vocês forem, Verdade. o professor Enaldo vai estar lá. Aí ó, a Madu está mostrando a dela, número 6. Bem isto. Eu tenho até ano passado, mas eu não estava na turma de vocês, né? Droga. Pois é, né? Infelizmente não pôde ser campeão, né, meninas?
Bem quando eu sair, você show campeão. Sou um puta de um pé frio mesmo. Pois A agora. camiseta do Pikachu, né, ô Pedro? Pikachu. Wolverine. Tigrão. A nós era Pikachu, aquela camiseta lá. Tigrão. É verdade, nada de É isso mesmo. A Isabel, eu não cresci mais, dieta fitness, o Matheus. Gente, crescemos, bem assim mesmo. A gente vai crescendo, se desenvolvendo. Ah, não, cara, olha só a camisa do Raulino, velho. Que camiseta é essa, Raulino? Não vi. É do 6º ano. É do 6º ano. E serve Eu ainda? tenho também. Caraca, velho. Que legal. Por que vocês não fazem uma exposição lá no... Também então, eu tenho aqui a minha guardada, peraí. Fazem um videozinho curtinho de vocês, usando a camiseta das gincanas, o máximo passado que vocês puderem. E aí vão botando lá no grupo. Nessa camisa. Ah, que musculoso. Esse negócio impregna de um jeito, é verdade. Gente, 9h37. Peraí. Achei. Ah, tem esse troféu ainda, ficou com você. Calma aí. Era pra estar na escola, só que eu esquecia de levar aí. e ficou aqui em casa. Tá certo. Eu chorei lá na secretaria pra eles poderem deixar o troféu com a gente, né? Porque eles não queriam deixar na sala. Não, porque eu acho que não vai mais poder ficar com o troféu. Aí, A medalha. volta Eu tenho pra a minha secretaria. também. Eu tenho a minha medalha também, Madu. Corte de gastos, o Igor, sobre o que esse negócio, não? Eu sigo uma dieta rigorosa de açaí. Eu queria levar. Vamos. Parece que ainda cabe. A Isabel também tem a medalha. Eu tenho essa aqui. Aí, Pedro, mostra aí a do Pikachu. Tigrão. Eu tenho essa aqui do 8º ano, acho que as outras eu não tenho mais. Tá certo. Eu tenho as nossas duas, a do ano passado e a do ano retrasado, que eu ainda uso. Uso no fim de semana, uso para passear, uso para ir no futebol, quando tinha futebol, né? Agora não tem mais. A medalha, Igor? Se alguém tiver algum vídeo ainda lá da gincana, nossa, tem um bocado de medalhas, hein, Igor? Igor, as minhas medalhas são essas, ó. Os livros são as minhas medalhas. Se alguém tiver algum filminho da gincana, posta lá no nosso grupo, a gente ir relembrando e a gente... Que livro que é esse, Igor? Mangá? Foi, Igor. Aí o Pedro botou também do Incrível Hulk. Eu botei também. E serve ainda, ó. Claro, eu peguei G na época. Por isso que vocês pegam um grande para servir por um bom tempo? Também porque fica melhor. Eu gosto, né? A minha eu nem sei se serve mais. Tá certo. Então tá, galera, prazerzão, foi super show relembrar, ver vocês, foi ótimo. Podem aparecer mais vezes nas minhas aulas, não tem problema. Gosto. E um ótimo fim de semana para vocês, curtam bastante, e a gente se encontra lá na quarta que vem. Tá bom? Beleza, o professor falou. Tchau, galera. Professor. Divirtam-se, curtam bastante fim de semana. Tchau, professor. Mais aí.